Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida e também nos concedendo estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Marli Abreu Lima, também para Bernadette Moreira, para Nadir Cabral, também um alô especial para Vaneide Marques, para Tânia Consuelo, Ieda Halp, Ezequias Guerra, Afrânio Arruda, Rosiane, Maria Schreiber, Irene Zamboni, Daniel Moura e Aparecida, Cleonice, Luzanilde, Antônia Almeida, Terezinha Pérez e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, estamos agradecidos por mais este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, cada um tem o seu problema, tem a sua necessidade. Tu conheces cada um, a luta, a dor, o sofrimento, todos esses nomes que nós aqui citamos têm também as suas necessidades e nos enviam pedidos de oração. Que Tu, ó Pai, contemple a cada um desses nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com as bênçãos que estão necessitando e que permaneçam firmes, aguardando o cumprimento da promessa e o retorno do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos estas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ficamos sempre agradecidos a Deus por poder estar com vocês cada dia e também agradecidos por todos vocês que são ouvintes assíduos todos os dias, acompanham os comentários que nós aqui fazemos e lembramos a todos que, mesmo ouvindo os comentários, não somente nosso aqui do canal Hora Tranquila, mas de outros pastores, que também vocês leiam a Bíblia. Não deixem de estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual. É a Bíblia que nos dá forças para enfrentarmos as lutas e os problemas que nós temos em nossa vida. É a Bíblia que nos dá a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo nós contemplando toda essa maldade, essa crueldade, essa violência que existe em todos os lugares do mundo. Tudo isso tem um propósito. O propósito é mostrar que Deus, Ele tem um controle e que muito em breve tudo isso vai chegar ao fim. Toda essa dor, esse sofrimento, essa maldade que nós vemos no mundo é a consequência do pecado que começou lá no céu, quando Lúcifer sentiu no seu coração o desejo de estabelecer um trono, estar acima do trono de Deus. Foi aí que começou o pecado. E então muitas pessoas perguntam, mas como que foi começar nos céus um lugar tão perfeito? Exatamente porque os anjos são seres criados como nós, seres humanos, e eles têm também a liberdade de escolha. Aqueles que escolheram estar ao lado de Lúcifer foram expulsos dos céus. Mas aqueles que permaneceram, eles viram que Lúcifer estava errado e a consequência que todo esse erro de Lúcifer está trazendo à humanidade. Eles estão contemplando cada um de nós. Os anjos, eles cuidam de nós. Cada um de nós temos um anjo da guarda que está cuidando e o anjo da guarda espera que nós trilhemos por caminhos seguros e certos de que nós seremos vencedores através de Cristo Jesus. Os anjos que nos cuidam, eles têm um relatório, eles fazem todos os dias um relatório e levam a Deus como é que foi o nosso dia. E o anjo, ele se entristece quando vê que nós estamos tomando decisões erradas, mas o anjo não pode fazer nada. Se o próprio Deus respeita as nossas escolhas, os anjos também, eles não podem fazer nada. Simplesmente eles anotam o que está acontecendo conosco. Agora, irmãos, quando nós se passarmos pela morte e ao contemplarmos Jesus voltar, o nosso anjo vai estar ali ao lado da sepultura para nos chamar, para nos encontrar com Jesus. E aí nós vamos conhecer pessoalmente o nosso anjo da guarda. Que maravilha, não é, irmãos? Mas vejam, como nós dissemos ontem, em Daniel capítulo 2, nós encontramos ali o sonho que Nabucodonosor teve, que ele não se lembrava, e que depois Deus deu este mesmo sonho a Daniel, da estátua, cabeça de ouro, peito de prata,
quadril e ventre de bronze, pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Deus mostrando como que seria a sucessão de reinos, e cada vez que um reino sucedesse ao outro, seria um reino mais fraco, um reino inferior, como foi o caso da cabeça de ouro, é o precioso metal, depois vem a prata, que é mais inferior, depois o cobre, depois o ferro, e assim vai o mundo caminhando para a sua degradação final, vai diminuindo cada vez mais aquele poder que poderíamos ter se nós vivermos na presença de Deus. Daniel, ele teve também uma visão, e está no capítulo 7, que nós vamos comentar hoje. E essa visão do capítulo 7, ela representa o mesmo sonho que Nabucodonosor teve lá no capítulo 2. Só que ao invés de Daniel ver uma estátua, ele viu animais saindo de dentro da água. E, irmãos, sempre quando nós estudamos em profecia, falar sobre águas, falar sobre ventos, falar sobre terra, tudo tem um significado. E às vezes as pessoas leem a Bíblia, mas não sabem o significado dessas coisas. E por que é que nós dizemos que o mar significa povos, porque terra significa lugar pouco habitado, porque ventos significa guerras? Então nós temos aqui, por exemplo, em Salmo 65, nos versos 5 a 8, diz assim: Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça, ó Deus de nossa salvação. És a esperança de todos na terra e até dos que navegam por mares distantes. Formastes os montes com teu poder e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas e calaste o tumulto das nações. Os habitantes dos confins da terra se admiram com tuas maravilhas. Desde onde o sol nasce até onde se põe, despertas gritos de alegrias. Salmista vem então aqui falando de mares, de nações. Vejam, é por aqui que nós vamos começar a entender os símbolos proféticos. Também em Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo 17 e nos versos 12 e 13, nós lemos: Ouça, as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos que avançam como ondas estrondosas. Embora rujam como a arrebentação na praia, Deus os calará e eles fugirão, como palha dispersada pelo vento, como folhas num redemoinho antes da tempestade. Então, mais uma vez aqui, o profeta agora Isaías, capítulo 17, versos 12 e 13, falando que as nações, elas rugem como o mar. Então, veja, o mar significa nações, povos. Ainda temos também no livro do profeta Jeremias, no capítulo 46, Jeremias 46, nos versos 7 e 8, aqui nós lemos: Quem é este que sobe como o Nilo no tempo das cheias e inunda toda a terra? É o exército egípcio que inunda toda a terra, quanto a vantagem de que cobrirá, como uma enchente destruirá as cidades e seus habitantes. Aqui, falando do Egito, que era a potência naquela época. O Egito foi também uma potência, como depois veio a Síria, veio a Babilônia, veio a Grécia, veio a Medopérsia. Então o Egito era uma potência. E então o Nilo, como o Nilo inundava toda a terra, assim também o Egito estava cobrindo toda a terra. Então vejam, águas em profecias simboliza povos, nações. E agora, o sonho que Daniel teve no capítulo 7, que está relatado aqui no capítulo 7 de Daniel, a partir do verso 1 até o verso 3, diz assim: Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isto que ele viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. Aqui, novamente, Daniel capítulo 7, no verso 2, diz que ele viu uma tempestade que agitava o grande mar com ventos fortes. Esta tempestade são guerras, são batalhas que surgiam
E essas tempestades surgiam no grande mar. Onde era o grande mar? Eram as regiões habitadas da Europa, daquela região na época de Daniel. E ali então surgiram os animais saindo de dentro da água. Daniel, ele viu primeiro uma besta, um animal, como um leão com asas de águia. E este leão simbolizava Babilônia, a cabeça de ouro da estátua. Então é uma visão semelhante ao que o rei Nabucodonosor teve, só que agora com animais. E depois ele viu sair, depois desse leão, ele viu sair a segunda besta e ela parecia como um urso. E este urso então representava a Medopérsia, que foi o segundo reino representado pela prata lá na estátua. E aí veio a terceira besta. Essa terceira besta parecia como um leopardo, que era a Grécia. A Grécia surgiu, na estátua era os quadril e ventre de bronze. E veio então o quarto animal. Este quarto animal diz aqui que era um animal terrível e espantoso. Verso 7. Em minha visão, naquela noite, vi uma grande besta, uma quarta besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Vejam, na estátua, o rei Nabucodonosor e Daniel viram 10 dedos lá nos pés da estátua. E aqui ele vê 10 chifres. E este quarto animal, terrível e espantoso, como diz as versões mais tradicionais, simbolizava o reino de Roma, que iria assumir depois da Grécia. E ele diz aqui que tinha dentes de ferro, esmagava os restos debaixo de seus pés, era diferente das outras e tinha 10 chifres. E se nós formos continuar lendo aqui o capítulo 7, nós vamos ver que destes 10 chifres, 3 chifres foram quebrados, foram derrubados, 3 reinos foram tirados dali e surgiu um reino, um chifre, uma ponta pequena, que tinha olhos, que tinha boca e proferia palavras contra o Altíssimo. E então, isso aconteceu exatamente no ano 476 da nossa era, quando Roma papal assumiu o poder, derrubou 3 outros reinos e agora assume o controle, um poder político-religioso. E este poder político-religioso, ele derrubou 3 outros reinos, ele se tornou forte, ele proferia palavras contra o Altíssimo, palavras de blasfêmia, e ele então começou a governar com mão de ferro. E foi exatamente nesse período que começou a perseguição aos cristãos, uma perseguição mais ferrenha, que foi de 1260 anos, começou no ano 538 da nossa era e foi até o ano de 1798. Essa ponta pequena, esse chifre pequeno que surgiu, derrubando aqueles 3. Então, as profecias nós vamos entendendo assim, estudando versos de outros livros da Bíblia, como nós lemos agora há pouco para vocês em Salmos, também Isaías e Jeremias, e eu volto a insistir com vocês, anotem esses versos que nós citamos anteriormente, marquem na sua Bíblia, para que você possa entender. A Bíblia ela vai sendo entendida assim, estudando, gastando tempo para aprender e para assimilar aquilo que Deus está querendo nos falar. E então, estes 4 animais, visto aqui em Daniel 7, eles surgiram de fortes tempestades, quer dizer, de guerras que surgiram entre as nações, e então um reino que estava no poder era derrubado e assumia o reino sucessor, como nós vimos no capítulo 2 de Daniel. E assim é a história do mundo. Os reinos vão passando, mas muito em breve, aquela pedra que Nabucodonosor viu e que Daniel também viu na visão, sendo lançada sem mãos e que derrubou a estátua, muito em breve este reino vai ser estabelecido, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E este reino perdurará para todo sempre. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa, vale a pena nós estudarmos, nos dedicarmos e procurarmos viver em nossa vida estes ensinamentos que nós aprendemos e estarmos assim aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, se Deus assim nos permitir, mas lembramos a todos que Jesus ele disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.